A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O Senhor me mandou entregar uma palavra para vocês. Na verdade, o Senhor me mandou contar para vocês a respeito de várias revelações que Ele tem falado comigo ao longo de mais ou menos 13 anos. Então, eu vou fazer 2 vídeos. Um vídeo, eu vou falar sobre essas revelações, mas este vídeo agora, eu vou falar sobre o meu testemunho de vida. Por quê? Porque o meu testemunho tem tudo a ver com aquilo que o Senhor andou me revelando durante esses 13 anos. Então, para que você compreenda e para que você creia no que eu vou te contar meu testemunho de vida e como o Senhor começou a revelar tudo isso para mim, tá bom? Assista o vídeo até o final. Eu tenho 3 vídeos aqui no canal contando sobre o meu testemunho, que na verdade, apesar de serem 3 vídeos longos, eu só conto uma parte do meu testemunho. Eu vou tentar fazer um vídeo bem curto agora, só para fazer um apanhado para você compreender o que eu preciso te contar, tá bom? Então assista até o final. Meu nome é Ludmila Abdala. Eu moro na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu tenho 50 anos. Não sou uma menina mais. Eu me converti em 2008. Foi um grande mover de Deus na minha vida. E a partir de 2008, o Senhor começou a falar comigo fortemente a respeito de coisas que vão acontecer. Mas para eu poder te explicar o que Deus me revelou e como Ele me revelou, porque é importante eu te falar como Ele me revelou, eu vou precisar te contar algumas coisas da minha vida, tá bom? Então vamos lá. Eu sou filha de pai que foi luterano, né? E era meio luterano, meio católico. Minha mãe era da família dela católica. E da união deles nasceu a mim. Só que meu pai não era uma pessoa que ia para a igreja assim, né? Ele sempre foi muito apegado a Deus, mas ele não era uma pessoa que ia para a igreja. E minha mãe, ela foi para o espiritismo kardecista. E eu que fui criada dentro do espiritismo kardecista, né? Minha mãe me levou junto, eu fui para o espiritismo kardecista ah, com 8 anos de idade. E eu fiquei uns 13 anos dentro do kardecismo. Não, perdão, uns 15 anos, né? 15 anos dentro do kardecismo. Eu fui kardecista, eu fui espírita kardecista durante 15 anos, mais ou menos. Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas ruins na minha vida. É, minha mãe tentou suicídio, a minha família foi destruída completamente, né? A minha história de vida é uma coisa muito ruim. Tem outros 3 vídeos contando aqui no canal, só que são vídeos longos, tá bom? Então eu passei por muita tragédia no início de infância, assim. E eu cresci acreditando que Deus era. não- não- eu cresci acreditando no espiritismo kardecista, né? Em reencarnação, esse tipo de coisa. Quando foi, eu tive muito problema de família, muito problema de sofrimento, muito problema. Passei por muita coisa ruim na minha vida, né? E quando foi, eu estava com 22 anos mais ou menos, eu me tornei ateia. Por quê? Porque como acontecia coisas muito ruins na minha vida, eu comecei a achar que Deus não existia, eu não estava cuidando de mim, alguma coisa assim. E eu neguei a Cristo. Assim, eu neguei a Cristo, não, eu nem sabia quem era Jesus. Apesar de ter sido meu pai ser luterano, ter sido luterano na infância e católico, nunca ninguém me explicou direito quem era Jesus, eu não sabia quem era Jesus. Me enfiei dentro do kardecismo, eu só entendi de kardecismo só, né? Eu estudei muito kardecismo, eu fui evangelizada, eu cresci lá dentro, eu fui professora de evangelização, eu fui kardecista assim, muito praticante mesmo, tá? E, e eu decepcionada com tudo aquilo que eu vivia e com Deus e tudo mais, eu decidi não acreditar mais em Deus, então eu fui ateia. Eu realmente fui ateia por um bom tempo. E o fato de me tornar ateia, eu tomei algumas decisões na minha vida baseada nisso. Uma delas foi fazer faculdade de biologia, né? Eu fiz faculdade, eu sou bióloga formada, professora, né? E eu fiz faculdade de biologia. E me dediquei nessa área por um tempo.
Nesse meio tempo que eu fiquei, antes de me tornar professora ainda, dentro da faculdade, eu descobri coisas a respeito do mundo, do geocultismo, né? Eu comecei a me envolver com o ocultismo. E eu fiquei enfiada dentro do ocultismo uns 10 anos. Só que eu não fiquei só no ocultismo, eu me aprofundei, eu me tornei bruxa. Então, assim, eu passei de espírita para ateia, eu neguei realmente a Deus, eu deixei de acreditar em Deus completamente. Eu vivi uma vida completamente negando a Deus, né? Ainda mais de ter sendo reforçada dentro da faculdade, né? Eu realmente neguei a Deus. E num certo momento da minha vida, eu comecei a descobrir algumas coisas sobre o ocultismo e eu acabei me envolvendo no ocultismo. E eu fui cada vez me afastando mais de Deus. E eu me tornei bruxa, bruxa mesmo. Não é nenhuma religião africana, nada disso não. É bruxaria europeia, né? Paganismo. Eu me envolvi com o paganismo, porque dentro do paganismo você tem várias linhas, né? Várias religiões dentro do paganismo, né? Você tem de tudo que você puder imaginar, sabe? Coisas assim que chegam a assustar, tá bom? E eu fui uma bruxa pagã. Durante muito tempo, gente, eu fiquei envolvida com isso. Uns 10 anos. E aí, aconteceu uma determinada coisa na minha vida, que eu tinha um relacionamento muito complicado, de muita briga, muita pancadaria e tal. E um dia eu tava tendo uma briga com essa pessoa. E essa pessoa começou a me espancar muito. Eu estava deitada na cama sendo espancada. Naquele momento que eu estava sendo espancada, eu ouvi uma voz que chamou o meu nome. E essa voz falou assim comigo: Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? Naquele momento eu levei um susto, porque eu não só ouvi a voz. Eu sofri um arrebatamento em espírito, é uma coisa estranha. Eu tava deitada na minha cama, mas ao mesmo tempo eu via o meu corpo deitado, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava vendo o meu corpo deitado, entendeu? Sabe? É como se eu tivesse sentado em espírito, eu estava em pé, não sei, e eu via meu corpo deitado na cama apanhando, apanhando muito. E aquela voz falava assim para mim: Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? Eu levei um susto muito grande naquele mesmo momento, que foi muito rápido. Eu voltei pro meu corpo. Eu sei que é estranho isso, tá bom? Mas aconteceu. E aí, eu vi o meu corpo, eu voltei pro meu corpo assim, e naquele mesmo momento, aquela pessoa que estava me batendo parou de me bater. E eu tava num relacionamento doentio, já tinha 1 ano e 7 meses mais ou menos, que a gente ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, era uma coisa horrorosa. E naquele momento eu consegui levantar, ele parou de me bater no mesmo instante que aquela voz parou de falar comigo, eu voltei pro meu corpo. Eu fiquei em pé, abri a porta do meu apartamento e falei assim: vai embora daqui que eu não quero te ver nunca mais. Foi aquele dia que eu consegui me libertar daquela pessoa. Sem brincadeira nenhuma. A gente teve vários momentos na minha vida que a gente voltou, terminou. E naquele momento que eu ouvi aquela voz falando para mim que eu estava perguntando para mim o que eu estava fazendo na minha vida, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu abri minha porta, coloquei ele para fora, fechei a porta e ele nunca mais voltou para minha vida. Sabe, eu não entendia o que tinha acontecido. Eu sabia que alguém tinha me chamado pelo meu nome e aquilo tudo tinha acontecido. Eu achei muito estranho toda aquela situação. E eu não conseguia parar de pensar nisso. E eu ficava pensando o que eu tinha feito da minha vida. E vinha na minha cabeça toda hora o que eu estava fazendo da minha vida. E eu percebi que toda hora eu estava cometendo o mesmo erro, me envolvendo com pessoas erradas, sempre buscando, sabe, trazendo coisas ruins para minha vida. E aquilo não parava eu não conseguia parar de pensar. O meu rosto ficou completamente preto, orelha, rosto, porque eu apanhei demais da conta. E eu não conseguia nem sair de casa. Eu fiquei mais ou menos uma semana, um pouco mais, eu acho, não sei, uma semana, trancada dentro de casa. E eu não conseguia parar de pensar nessa palavra. Ludmila, o que você está fazendo da tua vida?
E aquilo não parava, eu pensava o tempo inteiro, gente, que o tempo inteiro eu estava tomando atitudes, que eu estava prejudicando minha vida, que eu estava atrapalhando minha vida, que eu estava trazendo pessoas erradas para minha vida. E aquilo não parava, eu não parava de pensar naquilo. Como eu tinha sido espírita há muito tempo, eu comecei a achar que era algum espírito algum espírito amigo, algum amigo espiritual, você tá entendendo? É porque eu era espírita, eu fui espírita há muito tempo, né? E de repente alguém fala comigo, ouviu meu nome, né? Bem, depois disso, eu passei um tempo que eu percebi que tudo que estava acontecendo na minha vida era eu que estava fazendo, a culpa era minha. Era eu que estava trazendo coisas erradas para minha vida. Era eu que estava querendo, trazendo pessoas erradas para minha vida, me relacionando com pessoas erradas, sabe? Eu comecei a olhar para mim, comecei a ver que eu estava errando, tá? E aí eu comecei a querer ser transformada. Só que como eu era da bruxaria, eu comecei a buscar na bruxaria esse tipo de coisa, né? Então eu vivia fazendo rituais de transformação, que eu queria ser nova criatura. Tô falando sério. Eu fiz um ritual uma vez, um ritual de sangue, no dia 31 de outubro, que é o dia, né, que o pessoal chama de Dia das Bruxas, mas na verdade é Halloween, é Samhain, né, na bruxaria. Ah, porque realmente dia 31 ele é um dia cultuado por bruxos e bruxas, por pagãos no mundo inteiro, tá bom? Não é uma festinha de que começou com escola de inglês, não. Na verdade, o dia 31 de dezembro é uma data pagã, aonde se comemora Samhain, que é o Dia dos Mortos, onde se invoca mortos e tudo mais, se invoca demônios, se invoca de tudo, tá bom? Então, dia 31 de dezembro não tem nada a ver com festinha de Halloween, não, tá bom? Eu fiz um ritual no dia 31 de dezembro, não, de outubro, perdão. Dia 31 de outubro de 2004, um ritual de sangue. Porque eu queria morrer e nascer de novo. Olha a situação da criatura. Eu queria morrer e nascer de novo. No meu entendimento, eu só tinha solução para minha vida se eu nascesse e morresse de novo, entendeu? Né? Mas eu queria nascer e morrer de novo eu mesma, entendeu? Eu não queria morrer de corpo físico. Eu queria nascer e morrer de novo. Era o que passava pela minha cabeça. E aí o que acontece? Quando chegou dezembro, Deus teve misericórdia de mim. O que que aconteceu? Eu não sabia que era Deus que tinha falado comigo aquele dia. Naquele dia que a pessoa estava me batendo, tá bom? Eu não sabia que era Jesus que estava falando comigo naquele dia, mas foi. Aquela pessoa que falou comigo, Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? Foi Deus falando comigo. Eu só fui descobrir isso 4 anos depois. O que que acontece? Em dezembro daquele mesmo ano, o senhor levantou uma irmã de Itaú de Minas para vir morar no meu prédio. Ela fez um propósito com ele de ir para onde Deus mandasse ela, tal, ela e o marido. Deus aceitou o propósito e Deus mandou ela para vir para Ribeirão Preto. Em sonhos e revelações, confirmações da igreja, ela chegou a sonhar com o meu prédio e Deus mandou ela orar por mim. Deus tirou ela de Itaú de Minas para vir morar em Ribeirão Preto, no meu prédio. E ela começou a orar por mim, dezembro, janeiro, uma coisa assim. Eu só fui descobrir isso depois, ela que me contou, né? Eu conheci ela na época, ela só me contou que Deus tinha mandado ela orar por mim naquele período, né? Algum tempo depois. Aí o que acontece? Essa irmã começou a interceder por mim. Ela intercedia, o marido, volta e meia, também estava fazendo campanha com ela pela minha vida de madrugada e tal. É uma irmã da Assembleia de Deus, né? Na época uma Assembleia de Deus Belém, e depois ela veio para a Assembleia de Deus Missões, aqui em Ribeirão Preto. E essa irmã orou por mim. Essa irmã orou por mim por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio, o Senhor começou a fazer coisas na minha vida. Primeiro que eu não sabia quem tinha falado comigo naquela voz, né? Mas isso é o de menos. Agora depois você vai entender o que aconteceu. O Senhor, ele começou a mudar a minha vida enquanto essa irmã orava. À medida que essa irmã ia orando, e a oração que Deus mandou ela fazer por mim era o seguinte: Senhor, faz a tua vontade na vida da Ludmila. E o Senhor começou a fazer a vontade dele na minha vida.
Ele começou a me limpar, afastar de mim as coisas. Quando foi 2007, o Senhor me fez abandonar o paganismo. Eu tinha várias, eu tinha uns 3 ou 4 altares dentro da minha casa. Eu adorava inúmeros deuses. Você não está entendendo? Eram muitos deuses, que não era Deus, né? Era só imagem, né? Eu fazia um monte de coisa dentro da minha casa, um monte de ritual dentro da minha casa. Eu participava de grupos. Eu cheguei a viajar para encontros de bruxaria. Você não está entendendo? E através da oração dessa irmã, o Senhor me libertou da bruxaria, foi me trazendo pro evangelho, né? Porque eu nem lia a Bíblia. Quando foi? Foram 3 anos e meio. Quando foi em 2008, eu não tinha convertido ainda. Eu aceitei, Deus tinha falado comigo. Eu estava em casa, Deus falava comigo. Era incrível que todo esse período Deus estava falando comigo. Depois que eu ouvi aquela voz, sabe, Deus começou a falar comigo. Mas ele começou a falar comigo mais que eu consegui entender que era Deus falando comigo. Foi a partir de, acho que 2007, janeiro de 2007. E ele me dava orientações assim para minha vida, entendeu? Né? Ah, tipo épocas que eu estava assim passando por dificuldades assim financeiras e ele fazia alguém vir falar, me dar uma palavra falando para mim que era para eu buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, tal, coisas assim, né? Então eram voltados para minha vida. Tá bom. Quando foi em 2008 que eu estava falando para vocês, janeiro, não, fevereiro de 2008, eu estava em casa e Deus falou comigo forte no meu coração. Ele falou para mim que ele queria que eu conhecesse Jesus. Conhecer Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Dentro do Espiritismo, eu acreditava que Jesus era um espírito evoluído, né? Que reencarnou poucas vezes até chegar à perfeição. Você está entendendo? Eu não sabia quem era Jesus. E eu senti muito forte Deus falando comigo, que ele falou assim para mim, que ele queria que eu conhecesse Jesus. E eu peguei e falei assim: ah, então tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu fiz um propósito com Deus sem nem saber o que eu estava fazendo. Senhor, faz o seguinte, ó, o senhor quer que eu conheça Jesus mesmo? Eu não vou atrás de Bíblia, não. O senhor faz o seguinte, o senhor me dá uma Bíblia, né? Que eu vou ler os evangelhos, né? E os salmos. Eu não sabia, tá? Eu não li a Bíblia. Eu tinha pego a Bíblia na minha mão umas 2 vezes só, né? Desde então. E eu não sabia que os evangelhos falavam da vida de Jesus. Mas, guiada pelo Espírito Santo mesmo, né? Eu falei para ele que eu ia ler os evangelhos. E por incrível que pareça, eu terminei de falar isso para Deus. Passou, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu sei que tem a data. Foi dia 17 dia 17 de fevereiro. Eu fui na casa daquela irmã que orava por mim e eu passei por lá. Ela pegou, virou para mim e falou assim: Ludmila, eu queria te dar um presente, mas eu não queria que você ficasse brava comigo. Por que que ela falou isso? Porque a irmãzinha era uma guerreira. Ela orava por mim, me evangelizava e eu vivia maltratando ela. É bruxa, sabe, perturbada. Então, uma pessoa do mundo, né, fazia tudo errado. Então, eu vivia zombando dela, tal. Então, por isso que ela falou isso. Eu falei assim, olha, eu não quero que você brigue comigo, tá? Eu disse, não, você quer me dar um presente, você pode me dar, né? Ela foi no quarto, voltou com uma Bíblia na mão. Ela falou assim, Ludmila, Deus me mandou te dar essa Bíblia. E ela esperava levar uma pancada, sabe? Uma palavra ruim e tal. Aquilo eu abri um sorriso e falei assim, nossa, muito obrigada, sabe? Eu tinha pedido para Deus e contei para ela. Ela ficou até assustada, coitada. Aí o que acontece? Eu fui para casa, né? É, foi no dia 17 de fevereiro. No que nunca, até então, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia. Eu lembro uma vez que eu peguei uma Bíbliazinha daquela cinza na mão, sabe, que é só o Novo Testamento. Eu abri ela assim, né? Eu tentei ler alguma coisa, não entendi nada. Eu era bruxa na época. Eu não entendi nada. Assim, não vou ler esse trem aqui não. Peguei e joguei para lá, né? Foi a primeira vez que eu peguei. Aí a segunda vez que eu peguei a Bíblia foi uma vez que ela me deu um salmo, que eu li um salmo que eu gostei do salmo, sabe? Né? Depois eu acho que eu peguei uma outra vez.
Eu não entendi o que estava escrito, nada. Eu não entendia nada do que estava escrito na Bíblia, gente. Você não está entendendo, eu não conseguia nem ler. Naquele dia que eu peguei a Bíblia na mão, que eu abri os evangelhos, de uma forma extraordinária, Deus começou a falar comigo. Eu li os evangelhos e eu entendia tudo. E eu não sabia o porquê que eu entendia tudo. Eu sei que eu comecei a ficar encantada, eu não sabia quem era Jesus. E eu comecei a ler sobre Jesus. E eu comecei a ver que coisa maravilhosa que era Jesus. Que coisa linda. Eu fiquei encantada com Cristo. Eu falei assim, gente, como pode existir alguém tão lindo no mundo? Sabe? E eu fiquei completamente encantada com Jesus. Eu lembro que eu chorava, clamando a Deus, falando assim, que eu queria, como eu tinha entendimentos kardecistas, né? Eu falava para Deus assim: ai, eu queria ter nascido naquela época, eu queria ter nascido, eu queria ter sido discípula de Jesus. Por que que o Senhor não me deixou naquela época, não sei o que lá? Porque eu chorava, porque eu queria ser discípula dele, né? Só que eu ainda não sabia quem era Jesus. Eu não sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? E eu fui ficando completamente encantada. Até que quando chegou em abril, né? Eu senti no coração de fazer um jejum. E eu pensei o seguinte: eu quero fazer um jejum, não vou fazer jejum de 40 dias, porque 40 dias, porque Jesus fez um jejum de 40 dias, eu queria fazer também, né? Porque eu não vou dar conta. Então, eu vou fazer um jejum de 21 dias, né? E vou comer legumes. Olha a situação. Eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo e não estava entendendo, porque eu nem sabia que existia o jejum de Daniel, né? E assim, eu vou comer legumes, eu assim, só que eu preciso um pouquinho de proteína, eu vou comer um franguinho, uma carninha magra, tomar um leite só e vou passar 21 dias só comendo isso, né? Vou fazer isso porque eu queria me consagrar a Deus, sozinha dentro de casa, eu não tinha me convertido ainda. E eu fiz o tal de jejum. Naquela época eu fumava, eu bebia assim, bebia bastante, gente, eu bebia muito. Sabe, não era de sair bêbada colando pro chão, não, mas eu ia muito pra festa bagunçar, eu bebia muito destilado, conhaque, sabe? Ainda mais que eu achava que eu tinha uma cigana que me seguia, eu fazia altar para ela, então eu bebia muito, né? Então, naquele jejum, Deus me libertou do álcool e me libertou do cigarro, sabe? Porque naquele período de jejum, eu falei assim, eu não vou fumar nem beber, né? Eu tô me consagrando a Deus, não vou fumar nem beber. E parei de fumar e beber por causa do jejum, né? Nunca mais eu voltei. Sabe, Deus já estava agindo na minha vida por causa da oração da irmã, né? Tá. Eu só me converti mesmo quando foi em julho daquele ano, né, de 2008, né? Que, detalhe, aquele dia que eu ouvi aquela pessoa falando comigo assim, né? Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? Foi no dia 25 de julho de 2004, tá bom? Eu tô ressaltando a data para você entender o que aconteceu. 25 de julho de 2004, tá bom? Quando foi dia 24 de julho de 2008, ou seja, 4 anos antes, né? 4 anos depois, quer dizer, 4 anos depois de um dia, né? 4 anos depois de um dia, um dia antes, né? Perdão, 4 anos depois, menos um dia, né? Foi na véspera do dia 25. Aquele dia que aquela pessoa estava me espancando e eu ouvi aquela voz, né? Foi no dia 25. No dia 24 de julho, 4 anos depois, eu estava com muita depressão dentro de casa. Eu sempre tive muita crise de depressão. Eu estava com muita depressão, muita depressão. E eu sentia muita coisa ruim, sabe? É, eu estava, pra você ter uma noção, eu estava sem tomar banho, sem trocar de roupa há muito tempo, né? Eu só saía da cama, aliás, eu nem saía da cama, eu só ficava na cama. Naquele dia 24 eu senti vontade. Eu lembrei de uma palavra que eu tinha ouvido de João, o capítulo 11, né, de Lázaro. Eu sempre gostei demais do livro de João. E a história de Lázaro sempre falou muito forte no meu coração, sabe? Né? Eu sempre tive a impressão assim que era Deus sempre falando comigo naquela palavra, né? Eu sempre gostei demais daquela palavra. Aí o que acontece? Eu senti no coração de pegar a Bíblia e ler aquela passagem, justamente porque eu gosto demais da conta. E aí, na hora que eu estava lendo a palavra, comecei a ler a palavra, né?
Tem aquela passagem, eu tô tentando achar aqui, tá? Tem aquela passagem que fala assim, né? É, ó, achei. Eu tô até com a mesma Bíblia na mão no momento. É a mesma Bíblia que eu ganhei do Senhor, né? Da mão da irmãzinha lá. E foi a Bíblia que ele falou comigo, né? Então, assim, eu estava lendo a Bíblia e aí eu peguei justamente aquela passagem em João 11, capítulo 24, né? Que Jesus, ele fala assim, né? Disse-lhe Marta, né? Não, não, perdão, versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? O que que acontece? Na hora que eu estava lendo essa passagem, né? Jesus falando, né, que ele é a ressurreição e a vida, né? Ele estava falando, olha, eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, né? Eu estava lendo essa passagem, aí eu li assim, né? Cresto isso. Na hora que eu fui ler Cresto isso, a impressão que eu ouvi, né? Alguém falando assim para mim, né? Cresto isso, né? E eu falei, eu creio. Eu falei, eu creio com uma boca tão cheia, sabe? Com uma boca assim, sabe? Com o coração tão cheio de fé, sabe assim? Eu estava tão encantada com Cristo, né? E aí eu ouvi a voz, você não está entendendo, a mesma voz que falou comigo no dia 25 de julho de 2004, eu ouvi a mesma voz no dia 24 de julho de 2008, falando assim para mim: então é teu o reino dos céus. Eu levei um susto tão grande. Eu levei um susto tão grande. Eu fechei a Bíblia, eu saí correndo com medo. Falei, gente, esse trem fala. Eu fiquei apavorada, não estou brincando, eu fiquei apavorada. Eu fechei a Bíblia, eu joguei na cama, saí correndo para a sala, morrendo de medo, porque eu ouvi. E aí eu não conseguia parar de pensar nisso. Toda hora eu estava pensando nisso, né? Crês tu isso? Eu falando, eu creio. Aí ele falava, então é teu o reino dos céus. E aquela palavra não saía da minha cabeça. Não saía. E isso passou no dia seguinte. No dia seguinte, eu senti a mesma vontade. Eu falei assim, tá, eu vou lá de novo. Peguei a Bíblia do mesmo jeito e abri na mesma passagem, estava lendo a mesma passagem. Porque eu senti algo tão maravilhoso na hora que eu estava lendo, que eu queria sentir de novo, entendeu? Aí eu peguei e li de novo a passagem. No que eu tô lendo a mesma passagem, eu falei, eu creio, sabe? A mesma voz falou comigo. Está chegando o dia da transformação. Eu assustei de novo, larguei a Bíblia. Por que que essa voz falou para mim, está chegando o dia da transformação? Porque eu vivia buscando por transformação, eu queria ser transformada, lembra que eu te falei? Desde a época da bruxaria, desde a época em que eu ouvi a voz pela primeira vez, né? Que falava para mim, Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? Né? Então essa pessoa, essa voz falou comigo, você, é, eis que está chegando o dia da transformação, né? De novo, eu assustei e corri para a sala. Fechei a Bíblia. A partir daquele momento, eu liguei a televisão. Só que é o seguinte, eu nunca parei para assistir canal evangélico assim, não, né? Pregação mesmo, né? Naquele dia, do nada, eu não sei por quê, eu parei. Eu já tinha assistido um outro caso lá, mas naquele dia, não sei por quê, eu parei num canal de um missionário. E de repente, aquele missionário começou a pregar sobre a minha vida. Eu assustei, porque aquele homem estava falando da minha vida. E ele faz várias pregações ao longo do dia. Eu lembro que era numa sexta-feira. Eu peguei uma pregação logo no começo do dia. O dia inteiro aquele missionário, porque ele fez várias pregações, né? Acho que dava umas 3, 4 pregações no mesmo dia. E eu assisti todas. E tudo que aquele missionário falava era sobre a minha vida. Tudo. Tudo que aquele missionário falava era da minha vida, né? Isso foi na sexta, no sábado e no domingo. Eu fiquei assim desnorteada, porque aquele homem sabia tudo da minha vida. Assim, como assim? E aí eu comecei, né?
Aí eu falei assim, gente, mas o que, que é isso? É Deus mesmo que está falando comigo? E aí o que eu fui entender é que aquela pessoa que tinha falado comigo lá atrás era Deus, entendeu? Sabe? Ainda mais que coincidiu a data, né? E eu falei assim, gente, mas será que é Deus mesmo falando comigo? E eu peguei e fiz um voto com Deus. Eu falei assim, ó, o seguinte, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, né? Eu estava precisando trabalhar, tal, eu falei assim, ó, eu preciso que o Senhor me dê uma porta, uma fonte de renda, né? Porque eu preciso trabalhar, eu não tô sem renda, né? Eu estava vivendo, né, sem trabalhar, eu estava só vivendo de uns rendimentos meus, e aí eu precisava de uma fonte de renda. E eu falei para ele, se o senhor me der uma fonte de renda, e assim, para eu ter certeza que é o senhor mesmo, né? Eu preciso de uma fonte de renda e quero que o senhor me dê uma palavra na Bíblia, que tem alguma coisa a ver com a minha vida, né? E aí, se o senhor fizer isso, eu vou para a igreja, né? Porque aí eu vou ter certeza que é Deus, eu vou para a igreja. Tá bom. No que eu fui, né? Eu fiz o voto com Deus, né? Isso foi na segunda-feira, foi depois das pregações. Quando foi na quarta-feira, é, o Senhor fez um milagre. Eu tinha feito um concurso numa escola, numa cidade aqui perto da minha, e a pessoa da escola me ligou, falou assim: Olha, eu estou tentando falar contigo faz muito tempo, né? É, porque a gente tem uma vaga aqui e tal. Eu tinha passado no concurso, ela me chamou para vaga. Na hora que aquilo aconteceu, Deus me provou que ele era Deus mesmo, que era ele que tinha falado comigo durante todo aquele tempo, querendo confirmar tudo aquilo. Beleza, eu aceitei, fui para a igreja, né? Logo que eu cheguei na igreja, o senhor a primeira coisa que ele falou para mim foi que era para eu, que ele queria que eu obedecesse, né? O senhor falou diretamente comigo, que ele queria que eu obedecesse ele. Eu falei, sim, senhor, né? E eu sempre fui muito rebelde, ele tinha falado para eu obedecer, eu vou obedecer. E eu comecei obedecendo a Deus, fazendo aquilo que ele estava me mandando. No mesmo mês, ele preparou o batismo para mim. Eu fui para a igreja dia 8 de agosto de 2008, né? No mesmo mês, no dia 31 de agosto, né? Ele preparou o batismo e já me batizei. A partir daquele momento, o Senhor começou a falar comigo algumas coisas. É, e ele me dava muitas promessas. Eu ia para a igreja, ele me dava uma promessa. Eu lembro que assim, era pisar na igreja, ele começava a falar comigo, né? Ele me dava muitas promessas tal. Aí o que aconteceu? Naquele final de ano ainda, o Senhor falou assim para mim, que tudo aquilo que ele tinha para fazer na minha vida, se eu não fizesse a vontade dele, eu não iria conseguir alcançar, né? Que a única forma de eu conseguir alcançar o que ele tinha para mim é se eu fizesse a vontade dele. E eu falei, tá bom. E no mesmo dia, tudo que ele falava comigo dentro de casa, eu ia para a igreja e ele confirmava através da boca do pastor. A pregação, e ninguém sabia de nada, Deus estava falando comigo sozinha dentro de casa, tá bom? No que eu ia para a igreja, a pregação era justamente aquilo que Deus tinha falado comigo, né? Aí naquele dia eu fui para a igreja e o pastor estava pregando que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E Deus tinha falado para mim que eu tinha de fazer a vontade dele, né? Tá. Por que que eu tô te contando isso? Você vai entender agora. Na hora que o Senhor falou que eu queria que eu fizesse a vontade dele e que o pastor, né, confirmou, ele usou o pastor para confirmar que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, né? Eu tive um entendimento aqui meu comigo mesmo que eu deveria dar minha vida para Deus. E eu fiz um voto com Deus. Eu não sabia o que eu estava fazendo na época, né? Mas eu fiz um voto com Deus. Depois que eu fui entender, anos depois que o próprio Senhor me contou que eu tinha feito um voto de nazirado. Eu falei com Deus, né? Eu estava cheia de gratidão, eu tinha tanta gratidão, porque quando Deus me trouxe para a presença dele, para o reino dele, né? Eu vivia com tanta depressão, com tanta coisa ruim, com tanta opressão, sabe? Eu fui bruxa, eu vivi num mundo horrível, você não está entendendo, eu comi do corpo do Satanás, sabe? Então, na hora que
eu aceitei, que eu fui batizada, que eu vim para Cristo, eu senti a presença de Deus de uma forma tão forte. Eu tinha uma paz na minha alma. A sensação que eu tinha é que Deus tinha me tirado assim, me abduzido, sabe? Tinha me arrancado desse mundo e me levado realmente para o reino de Deus, você tá entendendo? Meu mundo mudou de cor, tudo na minha vida era melhor. Então eu tinha uma paz dentro de mim que era uma coisa tão fabulosa, sabe? Né? Eu estava numa gratidão tão grande, Deus falando para mim, olha, eu quero que você faça a minha vontade. Eu virei para Jesus, para Deus e falei assim, né? Senhor, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou te dando a minha vida, mas eu não estou te dando a minha vida como todo mundo faz, não. Dando para Jesus, não para ser salvo, não. Eu estou te dando a minha vida para o Senhor fazer a tua vontade. Naquele momento eu renunciei à minha vontade completamente, dei minha vida para Deus. Falei assim, olha, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, né? E eu não sabia que eu tinha feito um bode de Nazirado. Um dia eu te explico isso melhor, tá bom? Tá. E Deus me respondeu rapidinho. Você não tá entendendo. Eu acabei de falar, né? Ele já me deu uma palavra e já me confirmou. Na verdade, ele me deu mais de uma palavra. Ele me deu uma palavra em Esther. E é disso que eu preciso que você entenda. É por isso que eu te contei tudo isso, tá bom? E eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar, tá? Porque ele me deu uma palavra em Esther. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Aqui, eu achei o texto, mas eu quero fazer um pequeno parênteses antes, porque eu preciso voltar um pouquinho aqui na história. É, eu falei para vocês que eu fiz um voto com Deus, né, renunciando à minha própria vontade para viver a vontade de Deus, né? Mas na verdade, começou um pouquinho antes essa história. Logo que eu me converti, que eu fui para a igreja, né, em agosto ainda, logo depois do batismo, na verdade, sim, foi naquele período pouquinho antes do batismo e na sequência, né? Eu estava dando aula, né? E o senhor começou a me incomodar demais com relação às aulas, porque eu sou bióloga. E o que eu ensinava sempre foi, né? Evolucionismo, né? Teoria de conservados. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas nega Deus, a criação, né? Nega que o mundo foi criado por Deus, né? Então, assim, quando eu abandonei, eu parei de acreditar em Deus, me tornei ateia, eu fui fazer biologia, um dos motivos que eu gosto muito de biologia, mas porque é uma área, né, da ciência que nega absolutamente a Deus, né? E, eu, e o senhor começou a me incomodar muito, demais da conta. Na época que eu estava dando aula, né, com relação àquilo que eu ensinava para as pessoas, né? Naquele momento eu não estava ensinando sobre evolução, esse tipo de coisa, mas o senhor começou a me incomodar muito, né? Foi logo que eu me converti. E começou a me incomodar com coisas que aconteciam dentro da escola também, né? Que o professor era obrigado a fazer, que é passar aluno que não estuda, é que o governo obriga a gente. Então o senhor começou a me incomodar demais com isso. E o senhor fez assim, me questionou, né? Que até quando que eu iria ficar ensinando as pessoas, né? Mentiras, né, sobre evolucionismo, sobre que Deus não. Sobre as mentiras que eu tinha aprendido na faculdade, né? E aí, o senhor me incomodou demais. Foi a primeira coisa que eu renunciei a Deus, que eu renunciei à minha carreira como professora, né? Passado mais algum tempo, né, naquela época, eu queria, ainda no final daquele ano, eu queria, então, já que eu não podia ser professora, né? Não é que eu não podia, aquilo, se eu fosse professora, eu ia ter que pregar, não, eu ia ter que ensinar a respeito de biologia, né? Professor de biologia, eu ia ter de ensinar coisas que contradizem a palavra de Deus. Eu tinha pensado assim, eu vou fazer meus concursos então, porque eu quero trabalhar no IBAMA, né? Eu queria trabalhar com educação ambiental, com reflorestamento. Meu sonho era trabalhar com reflorestamento de mata ciliar, né? Então, assim, era aquilo que eu estava querendo. Foi quando eu estava orando, falando com Deus, e o Senhor falou assim, né? Eu queria muito trabalhar com reflorestamento de mata ciliar. Eu vou te explicar rapidamente o que é isso. Mata ciliar é a chamada de ciliar, porque ela nasce, são árvores, é uma mata que nasce na beira do rio. Sabe aquela mata que nasce na beira do rio?
né, chamada ciliar, porque ela como se formasse uns cílios, né? Da mesma forma que você tem um cílio que protege o teu olho, né? A mata ciliar, ela tem por função proteger o rio. Proteger o rio do quê? De erosão, né? Se você não tem a mata ciliar na beira do rio, o que que acontece? Cai chuva, esse tipo de coisa, a água da chuva arranca o barranco, né? Ela vai desbarrancando o rio. E aquela terra que fica, que sai do barranco do rio e vai para o fundo do rio, faz com que o rio diminua em volume, né? Ele deixa de ficar fundo, vai acumulando terra no fundo do rio e o rio vai ficando raso, podendo chegar a morrer, né? E aí o que acontece? Eu queria muito trabalhar com reflorestamento de mata ciliar, porque muitos rios morrem ou podem morrer justamente por causa da falta de mata ciliar, né? E eu estava buscando isso em Deus. E aí o Senhor falou para mim que não, né? E aí eu fiquei chateada, porque era o meu sonho, eu gostava dessa parte, eu gosto muito dessa parte ambientalista, né? E o Senhor falou que não. Aí ele falou assim para mim, né? Que ele queria que eu trabalhasse para ele, né? Que eu não ia trabalhar com mata ciliar, mas que eu iria trabalhar com mata ciliar na beira do Rio da Vida, né? Que ele precisava de alguém que fizesse a recuperação da mata ciliar na beira do Rio da Vida. E naquela época ele me fez conhecer o Salmo 1, que fala justamente, né, sobre árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Então aqui em Salmo 1, Salmo 1, versículo 2, fala o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí o Senhor, naquele dia, ele falou assim para mim, que ele não queria que eu fosse trabalhasse com reflorestamento de mata ciliar de rio. Ele queria que eu trabalhasse com reflorestamento de mata ciliar do Rio da Vida. Porque o Rio da Vida, né, querendo dizer assim, né, que a presença de Deus dentro da igreja estava precisando de muitas árvores plantadas à beira do Rio da Vida, né? Que ele queria ter uma grande plantação de árvores à beira do Rio da Vida, né? E aí eu aceitei. Foi a segunda coisa que eu renunciei por Deus. Eu renunciei primeiro à minha profissão, né, de professor, e depois eu renunciei meu diploma. Ele me mandou abandonar o diploma de biologia, né, porque ele queria que eu fizesse a obra de Deus, tá bom? Então, voltando, então isso aconteceu em agosto, setembro, outubro, né? Foram naqueles meses, porque foram um tempo que eu estava orando, tal, até Deus responder, tá? E aí, né? Voltando no livro de Esther que eu estava contando, quando foi naquele final de ano, né? O Senhor tinha me dado a palavra, como eu disse, né? Eu tinha falado, eu feito uma oferta a Deus da minha vida para viver a vontade dele, tá? Foi um voto que eu fiz com ele. E aí ele me deu uma palavra, ele me respondeu logo em seguida. Foi assim rápido, sabe? Tanto que isso foi aconteceu em dezembro, né? Foi assim muito rápido. Eu falei com Deus e muito rápido ele me deu duas palavras na Bíblia. A primeira palavra foi lá em Esther. Esther 2, capítulo 2, né? Que ele falou assim para mim, né? Que era esse daqui, ó. Ah, versículo 9, né? Então, assim, ó. Imediatamente ele começou a providenciar para ela tratamento de beleza e comida especial, tá? Aqui o tratamento de beleza que Deus estava falando comigo não era tratamento de pele, cabelo, meu não, tá bom? Ele estava falando, na hora que Deus falou isso comigo, que ele estava falando a respeito de tratamento de beleza espiritual, entendeu? Né? Queria trabalhar na minha vida espiritual, né? Ia me dar um tratamento de beleza e comida especial, tá bom? E e aí depois continuou aqui a pregação, ele tinha me dado outra parte da palavra, que era o seguinte, o tratamento de beleza das moças durava um ano, durante 6 meses eram usados perfumes e mirras, e o resto do ano outros perfumes de beleza tal. Aqui no versículo 12. Só que essas coisas eu fui compreender só depois, tá bom? Ele me deu a palavra, eu fui compreender só depois. Então ele me deu essa palavra querendo dizer o seguinte,
que ele ia tratar, né? Entre aspas, da beleza espiritual, né? Que ele ia me preparar, né? Para fazer a obra, mas ele ia me preparar para encontrar com Cristo, né? Beleza. E eu aceitei, na hora eu não tinha entendido direito, mas eu aceitei, eu gostei da palavra e tal. E ele me deu uma outra palavra também, só que aí foi lá no livro de Neemias. Neemias não, de Esdras, desculpa. Neemias é uma outra história. De Esdras, capítulo. Então, em Esdras, capítulo 7, versículo 8 e 9. Eles saíram da Babilônia no dia primeiro do primeiro mês. E com a ajuda de Deus chegaram a Jerusalém no dia primeiro do quinto mês. Tá bom? Quando Deus me deu essa palavra, era dezembro. Aqui na Bíblia fala que eles saíram da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, né? O primeiro mês lá deles, eu não sei qual é, mas no meu o primeiro mês do ano já estava para começar. Era dezembro, era dezembro, seria dia primeiro de janeiro. E eu entendi que Deus estava falando comigo, que dia primeiro ele ia fazer alguma coisa na minha vida para confirmar tudo aquilo, né? E que alguma coisa aconteceria no primeiro dia do primeiro mês, e alguma coisa aconteceria no primeiro dia do quinto mês, que seria, no meu caso, né? No caso nosso aqui, seria primeiro de janeiro e primeiro de maio, né? Eu falei assim, ai, então se for Deus mesmo que respondeu isso, alguma coisa vai acontecer, né? No dia primeiro. Só que o que acontece? Assim que Deus me deu essas palavras, ele confirmou na igreja. Eu fui para a igreja, né? E o Senhor confirmou a palavra que ele me deu. De Esther, de Esdras e tal. Eu aceitei. Por aqueles dias houve uma mudança lá de plano lá do pastor, e o pastor decidiu fazer a virada de ano, a gente passar todo mundo junto a virada de ano. E aí nós fomos, justamente na virada do ano, do dia 31 para o dia primeiro, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Foi o sinal que ele me deu, que ele tinha aceitado o propósito, né? Então, no dia primeiro, mas na virada, na hora que bateu meia-noite, que virou o ano, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Na hora da. A gente estava tomando a ceia. Eu tinha terminado de colocar a ceia na boca, né? O pão e o vinho, o suco, o pão e o vinho, né? E eu fui batizada com o Espírito Santo na hora do culto, na hora da ceia, né? Ele fez isso no primeiro dia. Ah, eu não sabia o que iria acontecer naquele período, eu sei que Deus falou que ia me preparar, né? Ia ter um tratamento, né? Eu não sabia o que que era. E naquele período Deus começou a me tratar realmente. Eu passei por uma fase meio complicada, de muita depressão, começou a me dar depressão de novo, porque eu passei por muita coisa ruim na minha vida, gente, mas muita coisa ruim mesmo. Eu tinha muito problema emocional, muita mágoa de muita gente, muita coisa que aconteceu. Deus começou a tratar meu coração. Aqueles 6 meses que passou, sabe, apesar que no primeiro dia do quinto mês realmente aconteceu alguma coisa, mas naqueles meses que foram se passando, Deus começou a me ensinar a perdoar, e Ele começou um grande tratamento na minha vida espiritual. Mas, olha, Ele começou a tratar da minha vida espiritual de uma forma assim, incrível, né? E quando chegou no dia primeiro de maio, realmente Deus confirmou de novo, né? Ele tinha me mandado, ele preparou uma situação em que ele fez uma aliança comigo, foi feita uma aliança entre eu e Deus, né? Que é uma outra história para não me prolongar, tá bom? Ah, e a partir daí, né? O Senhor começou a tratar muito fortemente a minha vida espiritual. Mas tratar em santificação, em avivamento, em renovo espiritual, me ensinando a renunciar tudo, renunciar para toda a minha vontade, para viver a vontade de Deus, mas me santificar, sabe? Limpar a minha vida. E começou aquele processo de transformação muito grande na minha vida. O que Deus fez na minha vida espiritual foi uma coisa assim incrível, né?
E aquilo ele ia falando comigo, ia me mostrando, me ensinando. E ele começou, e é aí que entra, né, o porquê de eu fazer esse vídeo agora, relacionado às profecias que o Senhor me mandou entregar. Quando foi nesse período, o Senhor me mandou interceder pela igreja dele. Na verdade, eu tinha começado a interceder pela igreja dele já no final de 2008, que ele tinha me mandado, né? Mas eu tinha parado uma época, não tinha entendimento direito, né? Eu parei por uns meses. Aí, quando foi no segundo semestre de 2009, ele me mandou voltar a interceder pela igreja dele. E ele mandava me interceder pela igreja dele o tempo todo. O senhor estava me mandando interceder pela igreja. E eu comecei a clamar, clamar, clamar para a igreja de Cristo, para a igreja de Cristo, por libertação da igreja, por santificação da igreja, sabe? E para Deus fazer a vontade dele. Nossa, eu orava demais, Deus me mandava orar demais pela igreja, né? Quando foi em dezembro, ele começou a falar comigo a respeito da igreja de Cristo. Dezembro de 2009, tá? E todas as revelações que Deus começou a me passar a partir de dezembro de 2009, dezembro não, perdão, outubro de 2009, né? Ele começou a falar a respeito de coisas que aconteceriam na minha vida, tá? Ele falou que eu ia passar por um processo de sofrimento muito grande, né? Mas que ele ia trabalhar na minha vida, mas eu nem tinha discernimento direito, né? Mas ele falou que eu ia passar por um processo de sofrimento muito grande, ele me falava sobre isso, né? E falava que ia acontecer a mesma coisa com a Igreja de Cristo. Não ia acontecer só na minha vida, ia acontecer com a Igreja de Cristo. Só que ia acontecer antes na minha vida, entendeu? Que primeiro ele ia me purificar, eu ia passar por um processo de sofrimento muito grande, né? Mas que depois isso iria acontecer com a igreja dele, tá? E eu continuei orando, intercedendo pela igreja, Deus continuou trabalhando na minha vida, eu sempre busquei, na minha vida, eu sempre busquei por santificação, né? Eu sempre busquei para viver a vontade de Deus, as minhas orações a Deus sempre foram voltadas nesse sentido, né? É, foi quando, em 2010, começou a acontecer aquilo que Deus tinha me falado. Eu entrei num processo muito grande de transformação, mas de muita prova, muito sofrimento, muita coisa estranha começou a acontecer na minha vida, e Deus me tratando, me limpando, me ensinando o caminho que eu devia andar, e Ele falando muito a respeito do que ia começar a acontecer na igreja. E as coisas que o Senhor começou a me falar a respeito da igreja dele, era justamente que a igreja de Cristo está desviada, né? Que não é a igreja A ou denominação A ou B, mas que a igreja de Cristo no geral está desviada, né? Fora do verdadeiro evangelho do reino. E começou a me falar, me mostrar os pecados da igreja, mas no sentido de não só o pecado, aquele que você entende como pecado, como assim, é, adultério, prostituição, não é só isso. Mas ele começou a mostrar os pecados da liderança, do altar, né? E não estou falando só de pecado sexual, não, né? Ele falando, me ensinando a respeito de pecados, de falsos ensinos dentro da igreja, sabe? E Deus começou a me dar muita revelação a respeito disso. Ele transformando a minha vida, né? E me mostrando o que ia acontecer com a igreja, sabe? E aí ele começou a me dar revelação a respeito da tribulação, que eu achava que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, né? Que o pessoal fala pré-tribulacionista, né? Depois eu explico melhor a respeito disso num outro vídeo, mas o Senhor começou a me revelar que não, que a igreja iria passar pela tribulação, né? Em 2013, o Senhor começou a me mostrar tanto pecado, começou a me falar tanto sobre os pecados sobre o altar, né? Sobre os ensinos falsos, sobre as consequências dos falsos ensinos dentro da igreja, né? As consequências na vida do povo, porque isso afastava o povo de Deus, porque os falsos ensinos traziam maldição para a vida do povo, sabe? Mas olha, Deus falou tanto. Eu cheguei a ter uma depressão absurda em 2013, porque era tanta coisa ruim que Deus me mostrava, tanta coisa ruim, sabe? Que eu tenho cabelo muito comprido, muito comprido. E eu tive uma queda de cabelo tão intensa,
né? É tão intensa, eu perdi mais da metade dos meus cabelos, mais ou menos isso. Mas caiu muito o cabelo meu. De tanta depressão que eu tive, das coisas horríveis que Deus me mostrou. Ele pegava o livro de. E tudo que Deus me revelou, é isso que eu queria te falar. Tudo que Deus me revelou, das coisas que estão por acontecer, das coisas que ele me falou que estava errado dentro da igreja dele, tudo ele falou comigo através da Bíblia. Deus me deu sonho, Deus me deu revelação? Deu. Deus me deu visão? Deu. Mas antes ele falou comigo dentro da palavra dele. Ele foi me revelando dentro da Bíblia Sagrada as coisas que iriam acontecer. Ele foi falando comigo, me mostrando. E o duro, sabe o que que é? E que as coisas iam acontecendo na minha vida conforme ele ia falando, né? Só que aí, a partir de 2009, ele já tinha falado comigo um monte, né? Ele tinha falado comigo um monte de coisa em 2016, que iria acontecer com a igreja. E em 2019 começou a acontecer. Então, eu sei de coisas que eram para acontecer com um pouco no Brasil, esse tipo de coisa, né? Muito antes de acontecer e começou a acontecer, sabe, em 2019, aquilo que Deus tinha falado comigo. Você pode falar assim, Ludmila, por que você não colocou isso no YouTube? Porque Deus não deixou. Eu tenho canal no o canal Redificando as Muralhas desde 2014, porque em 2013 o Senhor me deu as revelações a respeito dos pecados em cima do altar, e em 2014 ele me mandou montar o grupo. Só que o que acontece? Até 2014, mais ou menos, eu não tinha internet. Tudo que Deus falava comigo, eu não tinha internet. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem internet. Depois que eu me converti, eu praticamente não tive mais acesso à internet, né? Eu fiquei muitos anos sem acesso nenhum à internet, né? Tudo que Deus falava comigo era só eu e Deus. As revelações que Ele me deu a respeito, né, de uma elite mundial que realmente quer destruir, né, né, destruir igreja, destruir boa parte do mundo, né? Isso Ele falou comigo sem eu ter acesso à internet. Eu fui descobrir depois que um monte de coisa que Deus tinha falado comigo, havia pregações, Deus tinha dado parte dessas revelações e estavam no YouTube, estava na internet, entendeu? E aí o que acontece? Em 2014, eu ganhei um smartphone, né? E aí ele me mandou montar o canal, só que não era para eu pregar, era para deixar o canal só montado só, né? Por isso que o meu canal é de 2014. Mas eu só comecei a pregar aqui no canal em 2021. Acho que é 3 de abril de 2021, né? Então não tinha começado a pregar aqui, né? O que o senhor disse que só no tempo certo que iria acontecer isso, né? Então eu fiquei esperando. Depois de 2014, eu fiquei sem o celular de novo, eu fiquei sem internet mais muitos anos. Eu acho que eu voltei a ter outro celular com internet e tal, acho que foi em 2018, uma coisa assim, né? Então o senhor não permitiu eu ter acesso, sabe? Ah, por que que eu te contei tudo isso, né? Porque eu queria que você entendesse que o que Deus tem falado comigo não foi uma revelação, um sonho que Ele me deu, sabe? Tudo isso que eu quero te contar, que eu tô contando aqui no canal, não foi um sonho que Deus me deu. Não foi um dia que eu dormi de barriga cheia, sabe? Tive um sonho, ou Deus me deu só um sonho, uma só revelação, uma visão. Não. Foram coisas que Deus foi falando comigo ao longo de 13 anos, 14 anos. Que Deus tem me preparado, falado comigo, me mostrado. Quando Ele me chamou como profetisa. Isso foi lá em 2008 ainda, que Ele fez acontecer umas situações, né? E Ele estava me dando chamado como profetisa. Eu não entendia que era aquilo, e Ele foi confirmando tudo, fazendo as coisas acontecerem, sabe? Então, assim, tudo que eu tô te falando é a mais absoluta verdade. Mas eu vou ser sincera contigo. Eu não preciso que você acredite em mim. Porque aquilo que Deus me falou já cumpriu e já está cumprindo e vai continuar cumprindo, independente se você acreditar ou não. Mas eu queria te orientar. Vai lá, vai se consagrar, vai jejuar e vai orar. E perguntar para o Senhor se aquilo que eu estou te falando é verdade ou não. Fala para o Senhor, Senhor, eu preciso saber. Põe a minha vida diante de Deus e fala, eu quero saber se essa mulher que se diz profetiza, que se chama Ludmila, que mora lá em Ribeirão Preto, se ela está falando a verdade.
né? Eu abri mão de toda a minha vida, eu vivo em função de Cristo, 24 horas por dia, desde 2008. Eu vivo em função dele. E ele tem me preparado durante todos esses anos e me contado as coisas que estão para acontecer. A partir do ano de 2023, ele me confirmou que é este ano que começa a acontecer tudo aquilo que ele falou comigo. E aquilo que eu tenho para te contar é o quê? Que a partir de 2023 começa a grande tribulação. Eu estou te falando disso da parte de Deus. Então, vai se consagrar, vai jejuar, vai orar. Pega o Salmo 143. É uma oração pedindo a Deus por direção. Pede para Deus, Senhor, me dá a tua direção para a minha vida. Confirme e comprova tudo isso. Eu quero saber a verdade, tá bom? Eu vou fazer o outro vídeo falando a respeito dessas profecias e falando das revelações que Deus me deu em 2016. Tem coisas assim, nossa, terríveis assim, que eu preciso te contar, coisas que Deus tem falado comigo, tá? Tem pessoas que me acompanham, que eu conheci já há algum tempo, que quando o Senhor me mandou montar um grupo de WhatsApp em 2000, janeiro de 2000, que eu cuidei do povo no meio da pandemia e tal. Tem umas irmãs que me conhecem, elas podem testemunhar, mas a minha testemunha é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles testificam de mim. Então, ore, se consagre e fale com Deus. Porque se você está ouvindo esse áudio, esse vídeo, né? Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer te dar o livramento. Um abraço, fica com Deus, a paz, tchau, tchau.